Meus amigos, na sequência, nesse bloco 2, vamos abordar a Constituição, no particular, artigo 134, parágrafo 1º. Diz lá a norma, 134, parágrafo 1º, lei complementar. Qual é esta lei complementar? Aí, quando fala lei complementar, coloque lá, lei complementar 80 de 94. Essa lei complementar 80 de 94 é considerada a Lei Orgânica Nacional ou Estatuto da Defensoria Pública. Importante aí, essa norma é imprescindível para o concurso. Então, quando diz lei complementar, insere do lado número 80/94, que sofreu duas mudanças. A primeira, pela 98 de 99, de pouca relevância, pois só versa sobre questões da Defensoria da União, e a segunda alteração, imprescindível, pela Lei Complementar 132 de 2009. Essa Lei Complementar 132 de 2009 é extremamente relevante, pois ela ampliou bastante as atribuições da Defensoria Pública. O outrora artigo 4º da Lei Complementar 80 sofreu uma série de acréscimos pela Lei Complementar 132, ok? Então tá lá, Lei Complementar. Qual a função desta Lei Complementar? Olha aí a norma. Diz a mesma, Lei Complementar organizará a Defensoria Pública da União. Subentenda-se, anota aí, organizará a Defensoria Pública da União nos artigos 5º a 52 e do Distrito Federal nos artigos 53 a 96 e prescreverá normas gerais para a organização dos estados, onde? No 97 a 136. Pois bem, eis a chamada função tríplice da lei complementar. Por quê? Ela faz três coisas: organiza a DPU, organiza a DP do Distrito Federal e estabelece normas gerais para a organização da DP dos estados. Diz-se que esta lei complementar é a lei orgânica da Defensoria. Por quê? Organiza as defensorias públicas. Lei orgânica nacional. Por que nacional? Pois versa sobre a União, aplicação da União, aplicação do Distrito Federal e dos estados, ou seja, em toda a República Federativa do Brasil, ok? Então, estamos diante da Lei Orgânica Nacional. A Lei Orgânica Nacional se aplica à União, à Defensoria do Distrito Federal e às defensorias dos estados. Pois bem, trata-se de uma lei orgânica com tríplice função e diz lá o dispositivo, para encargos de carreira providos na classe inicial mediante concurso de provas de títulos, assegurados aos seus integrantes a garantia da inamovibilidade. Grifa isso. Assegurado aos seus integrantes a garantia da inamovibilidade. Pergunta-se, estamos diante de uma garantia? Sim, a garantia tem natureza constitucional e ela difere das prerrogativas que têm natureza legal. Importa perceber dois institutos clássicos perguntadíssimos em prova. Em todos os concursos é frequentíssimo esse tipo de indagação. Garantias e prerrogativas. As garantias estão previstas na Constituição, enquanto as prerrogativas estão previstas na lei. A garantia é uma proteção que a Constituição dá à pessoa do defensor, enquanto as prerrogativas são vistas como privilégios que são dadas pela lei, que facilita a atuação do defensor. O rol das garantias, você encontra aí agora apenas uma, porém está disperso na Constituição em outros dispositivos. Você vai ver que a Lei Complementar 80, ela agrupa essas garantias. E onde está o agrupamento dessas garantias? No artigo 127 da Lei Orgânica Nacional. Enquanto as prerrogativas estão no artigo 128 da Lei Orgânica Nacional. Dois dispositivos importantes. Sobre a garantia, diz a Constituição, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade. Significa dizer que o defensor público natural, titular do órgão, não pode ser transferido deste local, salvo com o seu consentimento. Não haveria uma remoção a contragosto. Ora, esta é uma garantia. Qual a sua natureza? Absoluta ou relativa?
tema controvertido. Foi inclusive objeto de questão no concurso anterior. O defensor que tem a garantia da inamovibilidade, esta é absoluta ou relativa? A primeira corrente sustenta que a Constituição estabelece a regra e só ela poderia estabelecer a exceção. Como não há exceção prevista na Constituição, trata-se de uma garantia absoluta. Primeira corrente, corrente minoritária. Segunda corrente, trata-se de uma garantia relativa. O defensor, sim, titular de um órgão, de regra não pode ser transferido, salvo nas hipóteses de remoção compulsória. A remoção compulsória vem disciplinada na Lei Orgânica Nacional, no artigo 120, ok? Então, trata-se de uma punição, o defensor público estaria assim sujeito a uma remoção compulsória. Claro, em sendo uma punição, necessário se faz a obediência dos princípios do contraditório, ampla defesa. Esta corrente ganhou um reforço com redação dada pelo parágrafo 4º do 134, com a emenda 80, pois diz lá na parte final: aplica-se à defensoria no que couber o artigo 93. E o artigo 93, ao falar do Estatuto da Magistratura, fala que o magistrado, no Estatuto, vai prever a remoção também do juiz. Está lá no 93, inciso 8, ok? Então, estamos diante de uma garantia, que é uma proteção que a Constituição dá ao defensor, porém essa proteção não é absoluta, mas sim relativa. Consoante encontramos aí o respaldo da segunda corrente, ok? A Constituição fixou uma regra, mas a própria Constituição dá espaço aí para uma interpretação de que essa regra não é absoluta. O magistrado não tem garantia absoluta, o Ministério Público não tem garantia absoluta, é natural também que o defensor também não tenha garantia absoluta, ok? Pois bem, visto na parte final, e importa destacar agora, e vedado o exercício da advocacia, Bem, vedado o exercício da advocacia fora das atribuições. Que consideração podemos aí tecer? Ora, existe uma vedação? Sim. Essa vedação é autoaplicável? Primeira controvérsia. A primeira controvérsia surgiu quanto à aplicação desse dispositivo. Diz o 134 da Constituição, 134 parágrafo da Constituição de 88, que é vedado o exercício fora das atribuições. E aí surgiu uma primeira corrente sustentando que a vedação teria aplicação a partir da Constituição de 88. Posição minoritária. Surgiu a segunda corrente numa posição majoritária, que esta vedação só passaria a ter aplicação com o advento da edição da referida lei complementar. E que lei complementar é essa? É a Lei Complementar 80 de 94. Então, por força desta segunda corrente, a Lei Complementar 80 de 94, a vedação está prevista na Constituição, mas ela só passou a ter aplicação com a edição da referida Lei Complementar, que foi no ano de 94. Então, desde quando existe a vedação? Primeira corrente minoritária, desde 88, porque a Constituição seria autoaplicável nesse particular. Segunda corrente, não, vedação só a partir de 94, pois o dispositivo não era autoaplicável, precisava de uma lei complementar disciplinando. E a lei complementar que disciplinou veio no ano de 94, ok? Está lá no artigo 130 da Lei Complementar 80 de 94. Tá. Em que pese esta vedação do exercício da advocacia fora das atribuições, corrente majoritária, então, que essa vedação vale a partir de 94. Pergunta-se, os defensores que entraram pós 94 podem exercer advocacia fora das atribuições? Posição clássica no sentido negativo. E aí? Daí deflui uma outra indagação. O defensor precisa de ter inscrição na ordem para ter capacidade postulatória? Importantíssimo isso, tá? O defensor precisa de ter inscrição na ordem para ter capacidade postulatória? Faz uma nota aí e destaca. Tá lá naquele nosso livro, tá? Em nota de rodapé. Se você olhar, se tiver com o nosso livro aí à mão, você vai poder olhar isso que tá lá na página 30, notadamente na nota remissiva número 10, ok? Página 30, nota remissiva número 10.
Diz lá, a capacidade postulatória do defensor público decorre exclusivamente de sua nomeação e posse. Opa, olha que coisa interessante. Há uma discussão entre Defensoria Pública e OAB. A OAB sustenta que o defensor público, para exercer o cargo, que o profissional, para exercer o cargo de defensor público, forçosamente tem que ter inscrição na OAB. Tá? Essa é a posição da OAB, porém, a Defensoria Pública, quando elaborou o projeto de lei complementar 132, qual foi a grande novidade? Hoje temos no artigo 4º, parágrafo 6º da Lei Orgânica Nacional, com redação dada pela Lei Complementar 132, qual foi a novidade? Diz a norma, repetindo para vocês, a capacidade postulatória do defensor decorre exclusivamente de sua nomeação e posse no cargo. Beleza, essa é a posição institucional. Então, significa dizer que o sujeito que terminou a faculdade de Direito, que não fez prova da OAB, pode fazer a prova da Defensoria e, se passar, tomar posse? Sim. Você que está estudando para a OAB, então olha só, em que pese a sua trajetória para ser aprovado no concurso, no exame de ordem, não perca tempo, se inscreva também no concurso da Defensoria Pública, porque para exercer o cargo de defensor não é necessário ter passado no exame de ordem, não é necessário ter inscrição na OAB. O tema teve algumas discussões. Recente, o STJ, num julgado, num recurso especial, que eu coloco aqui para vocês, ó, recurso especial 1170-155, o STJ no recurso especial 1170-155, decidiu que a capacidade postulatória do defensor decorre da aprovação no concurso. O defensor público não precisa ter inscrição nos quadros da ordem. Destaque: feita essa observação, quero que você perceba que, em que pese a norma ser expressa nesse sentido, em que pese ter a decisão do STJ também nesse sentido, de que o defensor, para exercer o cargo de defensor público, não precisa de ter inscrição na ordem, quero que você tenha aí guardado e acompanhe. Então, logo veio a Lei Complementar 132, que trouxe o artigo 4º, parágrafo 6º, então logo veio essa lei complementar, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, propôs a ação direta 4636. E nessa ação direta 4636, ela sustenta que esse dispositivo é inconstitucional. Sustenta a OAB que, para exercer a função de defensor, é imprescindível estar inscrito nos quadros da ordem. Logo, seria inconstitucional o artigo 4º, parágrafo 6º. Quero destacar para vocês o seguinte: essa ADI é do ano de 2009 e 2010. Naquela época em que foi proposta a ADI, não houve deferimento liminar, o mérito ainda não foi julgado e tudo leva a crer, toda a expectativa que temos é que a ADI tenha seu pedido julgado improcedente. Estamos em julho de 2018, ok? Qual é a posição hoje? Qual é a posição atual? O defensor público, para exercer o profissional, né, para exercer a função de defensor público, tem que passar no exame de ordem? Negativo. A lei é clara nesse sentido, dizendo que a capacidade postulatória do defensor público decorre exclusivamente de sua nomeação e posse. Significa dizer que, para exercer o cargo de defensor público, não tem que ter inscrição na ordem, não tem que fazer o exame de ordem, não tem que fazer a chamada prova da OAB. Ok? Esse dado é importante. E a posição atual, e naturalmente defendida pelas defensorias públicas, é a ausência de submissão do defensor público à OAB. Se um defensor público eventualmente pratica um ato passível de punição, quem é a autoridade competente? A OAB ou a Defensoria Pública? Vos respondo,
à Defensoria Pública. Os atos passíveis de correição do defensor público são fiscalizados por quem? Pela Corregedoria da Defensoria Pública e não pela Corregedoria da OAB. Os atos praticados pelo defensor são fiscalizados pela própria Defensoria Pública. Estamos diante de uma instituição que tem, inclusive, a sua autonomia, tá? Importante destacar isso. Feita essa ponderação, vamos lá para o parágrafo 2º do artigo 134 da Constituição. Fala: as defensorias públicas estaduais são asseguradas a autonomia. Muito importante isso. São asseguradas a autonomia que defensorias estaduais. Destaca isso. O 134, parágrafo 2º, dá autonomia às defensorias estaduais. Ele não, nesta época, isso não se estendeu à Defensoria da União e nem do Distrito Federal. A conquista da autonomia para a Defensoria dos Estados na Constituição Federal se deu com a emenda 45 em 2004. Nessa época surgiu algumas controvérsias, mas eu quero que você saiba que aí só veio autonomia para as defensorias estaduais, ok? E foi o parágrafo 3º, já no ano de 2013, ou seja, quase 10 anos depois, foi o parágrafo 3º que deu autonomia, que estendeu essa autonomia à Defensoria da União e à Defensoria do Distrito Federal. Então, há momentos diferentes de conquista de autonomia institucional. O momento da Defensoria dos Estados se deu em 2004, pela emenda 45. E o momento das Defensorias da União e do Distrito Federal se deu em 2013, com a emenda 74, que é o que diz o parágrafo 3º. Esse dado é importante ser destacado. Tá, mas quais são os reflexos desta autonomia? Esta autonomia funcional e administrativa, importante que aí você faça uma setinha e ponha do lado ver Lei Orgânica Nacional, artigo 97A e 97B, pois ele dá a disciplina, dá os meandros, dá o espectro desta autonomia, mas o que eu quero dar um maior destaque agora é o seguinte: são asseguradas a autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária. Iniciativa de proposta orçamentária. Ora, a iniciativa de proposta orçamentária é dada às defensorias, não confundir isso com iniciativa de projeto de lei dispondo sobre organização, cargos, etc. da defensoria. Então, existem duas expressões para não ser confundidas. Uma coisa é a iniciativa de proposta orçamentária, a autonomia deu. Outra coisa é a iniciativa de projeto de lei sobre defensoria. A pergunta que se faz agora é a seguinte: a quem cabe a iniciativa de projeto de lei sobre defensoria? Iniciativa de proposta orçamentária, a própria defensoria. Isso está aí no artigo 134, parágrafo, merece combinação com o artigo 168, tá? 168 e 169. Agora, a pergunta é: a quem cabe a iniciativa de projeto de lei da própria Defensoria Pública? A iniciativa de projeto de lei da própria Defensoria Pública destaca lá: a regra primeira a ser observada é o que está na Constituição, no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, letra D de dado. Diz o 61, parágrafo 1º: compete privativamente ao Presidente da República. 2. Dispor sobre. 3. Organização do MP, da Defensoria da União, bem como normas gerais para a organização do MP e da Defensoria dos Estados. Diz o 61, parágrafo 1º, inciso 2, que essa iniciativa é privativa da privativa da Presidência da República. Tá, esta regra que está no 61 é uma regra absoluta ou relativa? Sustentou-se com a emenda 45, quando a emenda deu autonomia funcional e administrativa, sustentou-se a perspectiva da Defensoria Pública também dar iniciativa de projeto de lei. O tema foi discutido, o Supremo Tribunal Federal disse: por força da emenda 45, a Defensoria Pública não tem iniciativa de projeto de lei. A iniciativa de projeto de lei sobre Defensoria Pública é privativa da Presidência da República, conforme Constituição Federal, ou privativa do governador, conforme Constituição Estadual, que está no artigo 112 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.
Então, por força da emenda 45, a Defensoria Pública não conquistou a iniciativa de projeto de lei. Mas, tema que vamos falar no próximo bloco. E com a emenda 80, isso mudou? Vamos ver no próximo bloco.